Em uma estrada de terra cercada por montanhas e muitas árvores, estão algumas carruagens que viajam para um lugar distante. Em uma dessas carruagens, está uma jovem e bela garota que tenta iniciar uma conversa com o seu companheiro de viagem, pedindo para que ele olhe para ela. A jovem pergunta se ele tem 12 anos e afirma que ela também tem essa idade, e logo pergunta qual dos dois será o irmão mais novo. Mas o garoto afirma que não se importa com essa informação e, se ela quiser, pode ser a irmã mais velha. A garotinha se admira com a resposta. Ela fica brava com seu colega, chegando à conclusão de que ele é um verdadeiro chato. Ele está pouco amistoso com a interação da menina e fala para ela que ela pode ser a irmã mais nova, então, se desejar. Mas ela se mostra totalmente irritada, dizendo que em nenhum momento falou que queria ser a irmã mais nova. Ela afirma que o que mais quer no momento é que, de agora em diante, eles sejam uma família. O menino fica paralisado. Percebe que, nesse exato momento, está entrando em uma família de estranhos, mas ele também tem uma família com quem passou a sua vida inteira. O homem é Boris Ginema, e ele é o segundo filho de Jurkin Ginema, o senhor das Travashes Mongord. Há 12 anos, na residência do Ginema, estava havendo um velório, e muitas pessoas estavam ao redor da mulher que perdeu a vida. Essa era a mãe do pequeno mestre Boris, que era apenas um bebê quando uma fatalidade aconteceu e o deixou órfão de mãe. Uma das criadas segura a criança em seus braços enquanto observa sua mãe ali, imóvel, e lamenta pelo pequeno bebê que irá crescer sem a sua presença. Os Ginemans são uma grande e renomada família marcial, que possuem muitos servos e soldados à sua disposição sempre que precisam. A mulher segura o bebê nos braços e tem certeza de que ele irá crescer para se tornar um grande guerreiro também, pois irá herdar armadura e espada passadas pela família. Esses são os tesouros que eles chamam de Invernante Guarda-Neve, e Boris irá compartilhá-los com seu irmão, o jovem mestre Yezhin. Mas a líder da casa acabou perdendo a sua vida tragicamente, e o mestre pode odiar todos os segundos filhos do mundo. Mas o jovem mestre Yezhin é um garoto muito gentil e poderá dar todo o amor e afeição possíveis ao seu irmão mais novo. A nação em que eles vivem sofre muito, e inúmeras pessoas perdem as suas vidas todos os dias para a revolução. O tio de Boris foi expulso da família, e agora ele sonha que, um dia, possa conseguir se vingar de todos eles. A mulher olha para o bebê em seus braços e diz que, provavelmente, eles perderão as suas vidas um dia por causa dessa revolução. Mas ela afirma que, se houver uma fatalidade ou se alguém for atrás do tesouro da família, basta que apenas um deles sobreviva para que a vingança aconteça. Os Ginemans são determinados em todos os seus objetivos e perseveram até o fim para conseguir o que desejam. Eles jamais esquecem o que é mais importante para sua família. Em primeiro lugar, eles priorizam o amor e a gentileza que existem entre eles, e consideram essas como características fundamentais para manter a união da família. Mas também jamais esquecerão as coisas mais que fizeram contra eles, que resultaram em choro e sofrimento. Então, alguém afirma que o pequeno Boris deve sobreviver a todo custo, pois só assim será possível se vingar do que fizeram com a sua família, se todos os outros perderem a vida. Alguém olha atentamente para uma linda paisagem de céu aberto e sol que ilumina fortemente e afirma que Boris deve sobreviver até o fim neste mundo doloroso. Essa pessoa está determinada a buscar pela justiça e vingar tudo o que fizeram contra a sua família. A porta se abriu, e o pequeno mestre Boris foi o escolhido para lutar essa batalha incrivelmente desafiadora. Ele deve lutar e vencer para concretizar a justiça e enfrentar com determinação os seus adversários para não perder a sua vida. A noite escura está chuvosa na casa do Ginema, território Travashes. A cuidadora de Boris está dando orientações para o jovem mestre e afirma que há um espectro espreitando perto do lago Emera. E, não importa o que aconteça, ele nunca deve se aproximar daquele lago. Ela continua as suas orientações e explica para o pequeno jovem que o lago é visível da propriedade à noite. E ele fica especialmente visível em noites com tempestades, como aquela em que eles estão. Seus olhos brilham no escuro, esperando para se alimentar daqueles que ousam se aproximar dele. Uma folha verde brilhante cai no espaço aberto da propriedade em que a família mora, enquanto as palavras da cuidadora ecoam. É um dia lindo de céu azul. O dia está fresco, e muitas folhas caem sobre a propriedade, enquanto Boris se lembra que não deve se aproximar do lago Emera. Boris e seu irmão mais velho estão descansando embaixo de uma árvore, e o irmão mais velho pergunta se a enfermeira disse algo desse tipo, e ele afirma que sim. O pequeno jovem diz que todas as pessoas disseram a mesma coisa, que não importa o que aconteça, ele não deve se aproximar do lago Emera. Ele continua a dizer quais foram as instruções e afirma que deve tomar cuidado com o espectro de olhos vermelhos que vive lá. Então, seu irmão aperta suas bochechas e afirma que ele não precisa se preocupar com essas coisas agora. O irmão mais velho afirma mais uma vez e fala para o seu irmão não se preocupar, pois ainda é muito jovem. Yezhin Ginema é o filho mais velho da família e afirma para o seu irmão mais novo que sempre vai estar ali com ele. Boris fica desconfiado e observa que o sorriso do seu irmão está especialmente brilhante hoje e se pergunta por que, mesmo assim, ele se parece tão deslocado. Então, ele sorri de forma amigável e agradece ao seu irmão. Eles começam a brincar como dois irmãos comuns, e o irmão mais velho começa a bagunçar o cabelo do irmão mais novo, e eles riem juntos. Neste momento, Yezhin desembainha uma espada de madeira. Ele olha para Boris e diz que agora é hora de praticar, como eles combinaram, e o chama para uma batalha entre irmãos. Boris está animado, sorri e levanta sua espada para treinar os golpes com seu irmão mais velho.
Rapidamente, ele levanta sua espada e parte para cima de Yejin na tentativa de atingi-lo. Mas a sua tentativa é frustrada, e o seu irmão explica que ele deve ter certeza de que está ao alcance primeiro, porque ele estava golpeando de muito longe. O treino continua, e eles se enfrentam com as suas espadas de madeira. Yejin olha amigavelmente para o seu irmão e afirma que a sua forma de lutar não é tão ruim, e que com treino ele pode se tornar muito bom. Boris fica contente, se anima e se sente motivado para continuar o treino. Ele, então, tenta golpear mais uma vez o seu irmão, enquanto ele apenas sorri e tenta ensinar Boris a lutar. Mas, nesse momento, Boris avisa que vai seguir sério agora e que seu irmão deve se preparar. Enfim, Boris consegue atingir o seu irmão e o derruba no chão com apenas um golpe. Ele fica extremamente contente por ter derrubado o irmão, e Yejin se sente orgulhoso com a evolução do jovem. Os dois riem juntos em um momento amistoso, enquanto conversam sobre a evolução de Boris durante o treino. Enquanto os dois irmãos vivem esse momento descontraído, outros dois membros da família observam eles de dentro da mansão. Um deles olha pela janela e afirma que parece que o jovem mestre Yejin adora o seu irmão mais novo e que Boris parece seguir ele também. O outro homem parece preocupado com a situação e franze a testa enquanto observa a cena. Ele é Jurkin Gineman, o chefe da família Gineman, e afirma que a atitude de Yejin é patética para um herdeiro da família. O outro homem afirma que agora não é hora de vagabundear por aí e se entristece. Mas Jurkin liga o seu sinal de alerta, enquanto continua observando os dois irmãos ao ar livre da mansão. Yejin chama o seu irmão para tentar de novo o golpe, e Boris se coloca de pé, enquanto percebe que uma sensação estranha persiste. O irmão mais velho está ao longe e explica que Boris deve segurar a sua espada com mais força para conseguir estabilidade. Mas Yejin fica espantado quando vê o seu irmão indo em sua direção. Boris veio com toda a sua força e aplicou um golpe contra Yejin, que o elogiou pelo bom trabalho. Mas ele avisa ao jovem que ele está muito perto e começa a se preocupar nesse momento. Mas Boris o golpeia de novo, e o seu irmão revida, levando a sua espada diretamente na direção dos olhos de Boris. Após golpear Boris, Yejin se arrepende, pois agiu no calor do momento, e pede desculpas ao seu irmão mais novo, afirmando que não vai fazer isso de novo. Mas Boris olha para o seu irmão mais velho e percebe que essa é a primeira vez que ele sente como se alguém estivesse tentando matá-lo. Ele ainda está tentando se recuperar do golpe que recebeu em um de seus olhos, quando alguém chega desesperado, chamando pelos dois. É um dos trabalhadores da mansão que diz que eles não devem retornar para a propriedade da família, e Boris fica confuso, perguntando o que está acontecendo. O homem está cansado de correr desesperadamente para um pouco para tomar fôlego e contar o que está acontecendo. O homem diz que Vlado Gineman, o ancião, retornou, e Yejin se preocupa com essa informação. Boris percebe que era aquela sensação estranha que estava sentindo e, embora seja algo que ele não possa controlar, às vezes ela se torna ativa como uma forma de presságio. A noite está chegando na mansão da família Gineman, e o ancião Vlado está diante da grande propriedade. O cachorro da família late para ele, e o ancião afirma que mal passou algum tempo e ele já esqueceu do seu antigo mestre. O ancião olha o cão e fica enfurecido por ele tentar enfrentá-lo, mas mantém a sua posição. Jurkin está em seu escritório e percebe que alguém está chegando, então observa atentamente a porta. Outro homem chega no local e chama a sua atenção para o que está acontecendo e o novo visitante que chegou na mansão da família. Ele pergunta para o mestre se eles devem deixar o ancião entrar. Jurkin olha fixamente para o homem, com olhos preocupados, afirma que sim. Então, o portão principal se abre, permitindo que o convidado tenha acesso ao interior da mansão. Ele dá os primeiros passos e entra em direção aos moradores. Já fazia um bom tempo que ele não vinha até a mansão. E, enquanto entra, Jurkin observa sentado em sua mesa. Vlado é o irmão mais novo de Jurkin e o cumprimenta ao entrar em sua sala. Mas Jurkin comenta que está surpreso em ver o seu irmão vivo em sua frente, pois já fazem 5 anos que ele o expulsou da convivência familiar. Vlado pergunta se seu irmão está desapontado por vê-lo ali, mas Jurkin afirma que não sabe qual é o motivo da sua vinda, enquanto supõe que ele deseja acabar com sua própria vida. Vlado olha ao seu redor e percebe que nada mudou nesse lugar e que a única diferença é que as coisas parecem mais velhas. Ele sorri de forma amigável e pede que sirvam alguma bebida, pois eles correram até ali, em metade de um dia, para conversar. Elas foram servidas e estão sobre a mesa enquanto eles conversam. Vlado se senta em frente ao seu irmão para iniciar um diálogo que parece ser tenso. O irmão mais novo está sério, com uma expressão de preocupação, e resolve dar um gole na bebida servida antes de iniciar a conversa que planejou. Ele então pergunta para Jurkin se ele se lembra de quando eles eram jovens, enquanto Jurkin permanece olhando para ele com muita seriedade. Vlado lembra que eles treinaram juntos no campo de Longboard e recorda de suas espadas se cruzando. Ele disse que naquela época os dois fugiam dos treinos para brincar na colina, se divertindo muito durante o dia. Mas Jurkin foi muito repreendido pelo seu pai porque ele não se comportava como um filho mais velho deveria. Isso deixava Jurkin entristecido, pois desejava apenas se divertir um pouco com o seu irmão mais novo. Nesse momento, Jurkin interrompe o relato de Vlado e pergunta de forma pouco amigável aonde ele quer chegar com tudo isso.
Mas Vlado sorri enquanto saboreia sua bebida, afirmando que o seu irmão é muito impaciente. Mas agora ele coloca sua bebida sobre a mesa e fala para o seu irmão que deseja falar de negócios então. Ele se apoia na mesa e explica que o Khan, eleito pelo príncipe que o apoia, irá se tornar o chefe eleitor na eleição desta vez. E, quando isso acontecer, Jurkin vai estar ao lado do outro eleito pelo príncipe e irá se tornar um espinho no caminho do chefe eleitor. Vlado afirma que o motivo dele ter voltado foi para garantir a sobrevivência do irmão e da família, mas Jurkin pede para que ele deixe de falar besteiras. Mas Vlado olha para o seu irmão preocupado e afirma que essa mansão não é apenas dele, e que os seus pais a passaram para os dois. Nesse momento, Jurkin fica enfurecido e pergunta ao seu irmão se ele esqueceu que descartou isso. Mas Vlado continua observando seu irmão, sem entender qual foi a intenção dessa afirmação. Furioso, Jurkin pergunta se ele esqueceu de sua irmã Enisha, que perdeu a sua vida injustamente por causa de Vlado. Nesse momento, Vlado sorri e fala para o seu irmão pensar nisso com cuidado. Mas agora se mostra preocupado e pergunta como o que aconteceu com a sua irmã pode ser culpa dele. Jurkin se enfurece ainda mais pela atuação de seu irmão e afirma que, se não fosse por aquele esquema imundo, ela estaria viva agora. Sua irmã era muito bela, cheia de alegria e de vida, e iria se casar em apenas alguns dias depois do ocorrido. Mas Vlado se justifica e diz que, naquela época, aquele que fez aquilo com Eni ficou muito louco e tirou a vida de sua irmã. Vlado se levanta furioso com seu irmão e confirma que não foi ele que fez mal a sua irmã, mas Jurkin. Mas Jurkin pega com força a taça que está em suas mãos e não acredita no atrevimento de seu irmão mais novo. Ele joga a bebida em Vlado e pergunta como ele pode usar uma desculpa tão ridícula para se desviar da culpa bem diante de seus olhos. Mas Vlado diz que, mesmo se passando tanto tempo, ele continua desagradável como sempre lembra que aquela casa já foi dividida em várias facções. Ele pergunta para seu irmão mais velho se ele acha que naquela residência os seus dois filhos serão diferentes deles dois. Jurkin não suporta mais ouvir as afrontas de seu irmão e ordena para que ele saia de sua propriedade. Vlado então afasta sua cadeira e se levanta, afirmando que faria bem ao irmão se lembrar disso tudo. Ele olha atentamente para Jurkin e diz que essa é a sua última chance. E fala que eles são irmãos, e ele foi até ali para esquecer e perdoar os seus erros, afirmando que o chefe eleitor Khan também irá fazer vista grossa para o que ele fez. Agora, Vlado dá um sorriso ameaçador e diz para seu irmão que tudo o que ele precisa fazer é entregar o conjunto de Winterbottom. Jurkin pega sua espada e a posiciona ao lado de seu irmão, ordenando que ele vá embora imediatamente. Ele está furioso e grita para o seu irmão, ameaçando que ele deve ir embora agora. E afirma que, mesmo se a sua cabeça for cortada ao meio, ele nunca vai entregar nada para o seu irmão. Enquanto isso, Vlado apenas sorri. Vlado afirma que o seu irmão é apenas um tolo, como ele mesmo havia imaginado. Então ele decide ir embora, desafiando o tempo que o seu irmão irá aguentar antes de ele tomar tudo o que ele tem. Após o seu irmão se despedir e sair, Jurkin chama o seu servo Tul, que logo chega disposto a atender o seu mestre. Jurkin abre as cortinas que cobrem a janela e pede para que o seu servo comece os preparativos. Ele olha determinado para a paisagem que está diante dos seus olhos e afirma que chegou a hora de resistir. Ainda é noite na mansão da família, e surge o barulho de alguém chegando na residência. É Yejin que está chegando apressado junto com o seu irmão Boris e o servo que o avisou sobre a chegada de Vlado. Enquanto segura seu irmão mais novo nos braços, Yejin pergunta ao servo se o mordomo Tu está lá embaixo, e ele afirma que sim, pois ele já foi ao campo de treino. Então todos prosseguem e chegam a um dos cômodos da mansão. O servo abre a porta e pede para que Yejin se apresse. A porta se abre, e o irmão mais novo e herdeiro da família toma uma decisão importante. Ao entrar no cômodo da mansão, ele está determinado e decide que chegou a hora de usar o conjunto de Winterbottom. Nesse momento, Boris olha assustado para o seu irmão. Ele sabe que o conjunto de Winterbottom é algo importante, mas não entende o que realmente isso significa. O conjunto de Winterbottom foi a armadura roubada ao acabar com a vida do Lorde de outro país e 99 inimigos. Trata-se da guarda nevada e da espada que foi obtida após destruir inúmeros inimigos em 30 anos. A espada do inverno é o tesouro da casa Ginema, que passou por gerações, e é o equipamento invernal que apenas o guerreiro mais forte pode possuir. Conforme os séculos se passaram, esse equipamento permaneceu como rumores, mas agora eles estão indo para as mãos de seu mestre como o equipamento da família. Yejin encontra o esconderijo onde o equipamento está guardado e estende as suas mãos para alcançá-lo. Ele pega a espada, que resplandece diante de seus olhos, e Boris fica assustado e admirado com o que está vendo. No início daquele mesmo ano, Jurkin convidava Yejin para lhe mostrar algo que é muito importante. O filho mais velho segue enquanto o pai afirma que talvez ele também já tenha ouvido falar sobre isso que irá ver. Jurkin lhe mostra o tesouro da família que o seu bisavô e o filho dele obtiveram ao derrotar muitos inimigos. Ele apresenta para o seu filho o Inverno e Guarda de Neve, afirmando que os dois juntos são chamados de o conjunto de Winterbottom. Yejin olha para o conjunto e afirma que isso realmente estava na família dele, e o seu pai disse que, se até mesmo ele pensa sobre isso, o seu silêncio foi efetivo. Jurkin conta ao filho que o avô dele passou um pedaço para Vlado e para ele, na esperança de trabalharem juntos, mas ele estava errado. Ele explica que o conjunto de Winterbottom é algo que só irá mostrar o seu poder total quando usado junto, enquanto Yejin escuta atentamente. O pai explica que o seu filho já vai fazer 20 anos e que deve entender o seu cargo como herdeiro da família Ginema.
Jurkin se preocupa e diz que, se o perigo recair sobre a família, ele deve fugir com o conjunto de Winterbottom. Com uma expressão de preocupação e seriedade, Egen olha para seu pai atentamente e se pergunta se ele deverá fugir sozinho caso isso aconteça. O pai dá instruções certeiras para o seu filho e fala que, não importa o que aconteça, ele deve sobreviver e proteger a herança da família. Ele continua e afirma que a família sobreviverá através de seu filho herdeiro, e Egen sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Enquanto o pai e Egen ainda estão conversando e trocando as instruções, Boris está escutando por detrás da porta. A espada é chamada de inverno e a armadura é chamada de guarda de neve. E esses são os tesouros da família. O conjunto de Winterbottom, explica Egen para seu irmão mais novo. Boris olha atentamente para o conjunto e se admira por ser tão maneiro. Ele continua a observar e se pergunta se foi isso que o seu irmão recebeu de seu pai. O que a espada parece mais legal, já que a armadura é pesada quando usada. E Egen pega a espada brilhante e oferece para o seu irmão mais jovem. Ele afirma que irá dar essa espada para ele assim que ele for velho o suficiente para embainhar uma espada e sugere que ele a segure por um instante. Então Boris pega a espada da mão de seu irmão e tenta levantá-la com toda a sua força. Mas percebe que a espada é muito pesada para ele e que ele ainda não consegue manuseá-la. Então Egen segura a ponta da espada de forma que ela fique em pé e afirma que o seu irmão consegue sim. Ele olha amigavelmente para Boris e afirma que a inverno é a espada que pertence a ele e é perfeita para as suas mãos e força. Desde então, Egen sempre dizia a Boris que a inverno era sua espada, e talvez por isso ele começou a pensar nela constantemente. Mesmo assim, Boris é apenas uma criança comparado ao seu irmão mais velho. Ele se senta ao lado da espada, observa e afirma que ela deveria ser do seu irmão, pois não tem como isso ser dele mesmo. E Egen afirma que o tio começou uma rebelião e o pai deles deve ter previsto isso e continua dizendo que eles devem fazer como planejado. Enquanto Boris pensa sobre a possível rebelião, o seu irmão mais velho pede para que ele não se preocupe tanto. Ele conta que uma vez o mordomo Tully disse que uma rebelião que acontece dentro da família só tem ganhadores e perdedores, e nunca certos ou errados. Boris lembra que seu pai lhe contou que isso significa que, mesmo com muitos perdendo a vida, ninguém vai ser punido, nem ninguém reconhecerá ou chorará por eles. O filho mais novo olha atentamente para o seu pai enquanto ele lhe explica que o jovem mestre é um dos membros dos Travashes. Jurkin olha para seu filho e diz que ele vai entender tudo quando chegar a hora certa. Então, Boris fica meditando sobre o que significa que ninguém vai reconhecer ou chorar pelos perdedores. Nesse momento, Egen pega a espada em suas mãos e avisa ao seu irmão mais novo que vai pegá-la emprestada por um tempo. Mas Boris permanece imóvel, e Egen olha preocupado para ele, perguntando o que está acontecendo. Mas o jovem responde que ele não precisa devolver a espada, pois ela pertence ao irmão mais velho. Ele olha amigavelmente para Egen e afirma que seu pai deu a espada para ele, então é com ele que ela deve permanecer. E Egen para por um instante, tentando entender a situação e a fala de seu irmão mais novo. Ele coloca a mão no ombro de Boris e começa a explicar o que está acontecendo e sobre os pertences da família. E Egen se ajoelha para ficar na altura do jovem, olha fixamente em seus olhos e, amigavelmente, afirma que a inverno pertence a ele. Ele diz que não vai pegar a espada sem permissão e que irá devolvê-la assim que a rebelião chegar ao fim. Boris inclina a cabeça e demonstra tristeza, enquanto afirma que não consegue nem segurar essa espada direito, e pergunta se o irmão lembra da última vez que eles a seguraram. E Egen conforta seu jovem irmão e diz que, mesmo que ela seja um pouco pesada para ele agora, não deve se preocupar tanto com isso. O irmão mais velho conforta o jovem, dizendo que ele vai se sair bem e que é capaz de empunhar a espada, já que é um guerreiro. Ele abraça o seu irmão e afirma que ele é guerreiro, assim como seu próprio nome diz. Mas Boris continua triste e preocupado. De repente, o jovem se assusta porque algo começou a acontecer. Os dois olham pela janela, e um brilho intenso que vem do lado de fora invade o lugar, iluminando tudo que se pode ver. E Egen diz que a rebelião está começando, e os dois apenas continuam observando o lado de fora, sempre atentos. O brilho intenso vem de pessoas que estão chegando para enfrentar a família Ginema e afirmam que o seu chefe vai mudar. Todos gritam em uma só voz para que os moradores soltem as suas armas e se entreguem, ordenando que devem servir ao seu novo mestre e reviver a família. Jurkin apenas observa de sua mansão o que está acontecendo lá fora e diz que aqueles que hesitaram com tais palavras já se foram. E, embora não possa ser comparado ao seu auge, quando o pai dele estava ali, ele ainda tem os soldados de Ginema, que juraram suas lealdades à família. Nesse instante, ele grita que aqueles que ousaram invadir Longor devem vir enfrentar a luz, e a rebelião começa. Um dos soldados invasores percebe o homem ao longe e avisa a todos que estão com eles que Jurkin Ginema está no terraço da mansão. Jurkin pergunta se eles vão se esconder como covardes e avisa que vai iluminar toda a área, começando a atacar um soldado com o seu poder de luz. Ele estende as suas mãos e ordena que se levante a chama branca, e tudo ao seu redor é iluminado com uma luz resplandecente. Os soldados estão enfileirados em posição de guerra enquanto são inundados pela luz brilhante de Jurkin.
Todos os soldados dão o seu grito de guerra, enquanto alguns se perguntam se aquela luz seria algum tipo de magia de fogo. Mas eles não desistem, levantam as suas espadas e estão determinados a acabar com a vida de Jurkin, a quem consideram um traidor de Vlado. Nesse momento, alguns soldados ficam com medo porque dizem que os moradores da mansão têm um mago e chamam todos para correrem dali. Mas Jurkin os chama para a batalha e pergunta se eles acham que a família Ginema vai cair para um bando de desorganizados. Mas, de repente, ele percebe algo bem maior se aproximando. O chefe da família olha para o seu lado e não acredita no que está vendo bem diante dos seus olhos. De seu terraço, ele observa uma criatura mística gigante em forma de dragão que emite a sua luz de forma que ninguém possa se esconder dele. Ele é Krigal, o invocado do reino congelado, que tem a grande estrutura de dragão e a cabeça de uma serpente com presas afiadas. Ao longe, Vlado observa o Krigal e se irrita ao ver que alguém usou esse truque, e se lembra que Travastes tem cerca de 3 pessoas que podem fazer a sua convocação. O primeiro é Jongnal, o arquimago do eleitor-chefe Khan, mas ele está junto com os soldados ao lado de Vlado agora. Do outro lado, Jurkin observa que Khan enviou Jongnal para Vlado e que a sua posição está muito bem protegida agora. Enquanto isso, uma multidão de pessoas está correndo, ordenando que todos devem sair imediatamente da mansão, e outra pessoa organiza os esquadrões. Nesse momento, o grande monstro Krigal começa a atacar uma torre, que entra em colapso. Jurkin orienta a todas as pessoas que evacuar deve ser a prioridade e que o segundo esquadrão vai assegurar, por um tempo, a segurança de todos. De repente, ele percebe alguém chamando seu filho mais jovem, Boris, e olha para trás imediatamente. Ele percebe que Yegin está convidando Boris para ir com ele para fora e enfrentar a rebelião. Mas o pai pega o filho mais novo pelo braço e fala para Yegin sair sozinho, pois Boris vai ficar com ele na mansão, e o irmão mais velho fica indignado. Jurkin se irrita e pergunta para Yegin como ele vai sair dali com uma criança, e enquanto isso, Boris está confuso e parece estar com medo. O pai olha para Yegin e o pergunta se ele não entende o que ele está protegendo neste exato momento. Então, ele olha para o seu irmão mais novo com os olhos tristes, enquanto o pai fala para ele ir rápido. Yegin corre para um lado, e Boris segue na direção oposta junto com o seu pai, Jurkin. As pessoas que estão com ele se apressam para sair da mansão e se admiram por encontrar o jovem mestre Boris junto com eles. Nesse momento, Boris se lembra das palavras de seu pai, que seria impossível escapar com uma criança, e conclui que é apenas um peso para o seu irmão no final. À memória vem a imagem do seu pai afirmando que ele deve sobreviver para proteger a armadura até o último minuto. Dessa forma, Yegin deverá sobreviver para proteger o tesouro, porque, mesmo que sobreviva, Boris não pode proteger a sua família. Nesse momento, Boris olha para tudo à sua volta e percebe que está tendo aquele sentimento estranho novamente. Ele sente que algo vai acontecer com o seu irmão mais velho, Yegin. Enquanto se perde em meio à multidão, Boris olha para trás e observa o seu irmão correndo em direção oposta, portando a sua espada na cintura. Do lado de fora, Krigal ameaça todas as pessoas com um forte rugido, e todos saem desesperados procurando um lugar para se abrigar. Agora os dois exércitos se encontram e estão frente a frente com as lanças empunhadas, prontos para iniciar a peleja. Jurkin e seu filho chegam ao local onde está o seu servo, que avisa que muitas pessoas conseguiram sair, mas a mansão não deve ficar da mesma forma de antes. Boris olha para trás, assustado, e se atenta à situação da mansão onde nasceu e passou toda a sua infância. Ela está simplesmente desmoronando de alto a baixo, ficando totalmente destruída pelas pessoas que iniciaram a revolta. Ele e seu pai ficam perplexos com essa cena e permanecem imóveis enquanto a grande mansão da família vai ao chão. Jurkin se enfurece com Vlado por ordenar essa destruição e afirma que, como membro da família Ginema, ele nunca irá perdoar o seu irmão. Em seguida, Jurkin ordena que Tu verifique o status atual do primeiro e do segundo esquadrão. Então, Tu ativa sua habilidade e abre como uma espécie de telão, com o qual consegue ver o que está acontecendo no esquadrão em tempo real. Eles olham a cena do combate e podem ver que estão em desvantagem em relação ao oponente que também não podem mais usar a mansão. Jurkin decide que eles devem atacar as entradas em ambos os lados da mansão e pede para que Tu divida os soldados remanescentes em 2 grupos e se escondam. Boris está desesperado e pergunta sobre o monstro que eles viram, mas Jurkin diz que está tudo bem enquanto eles não forem para a mansão, e pede para que ele pare de choramingar. Ele explica que o monstro não pode tocar a vida neste mundo, pois metade do corpo dele está no outro mundo. Enquanto Jurkin conversa sobre os próximos passos com Tu, Boris olha para a cena, entristecido e sem acreditar no que está vendo. Então, Tu dá um sinal para o esquadrão que está escondido, esperando por ele. Eles estão escondidos entre os arbustos ao longe da mansão e observam o movimento enquanto escutam o sinal de Tu. Jurkin e Boris também estão escondidos, e o pai fala para o filho seguir lentamente e depois ficar para trás, mas quando a luta começar, ele deve fugir correndo direto para o campo. Boris olha apreensivo para o seu pai e pergunta para onde exatamente ele deve fugir.
O pai olha atentamente para o filho enquanto pensa sobre a resposta que ele deve dar para encaminhar Boris ao lugar correto. Então, finalmente, afirma que ele deve seguir até o lago Emera. Nesse momento, Boris fica extremamente assustado, pois foi orientado a nunca ir até esse lago por conta do monstro que habita naquele local. Ele fala sobre isso para o seu pai, mas Jurken o adverte, perguntando se ele acredita nas palavras de uma empregada velha, e o confronta, perguntando se ele pode se chamar homem da família. O pai explica que, por causa desse rumor estúpido, ninguém vai se aproximar de lá, então será o lugar mais seguro onde seu filho poderá se esconder. Ele continua dizendo que lá terá 3 árvores com os troncos pretos perto do lago e pede para que Boris se esconda lá, porque ele vai buscá-lo quando a batalha acabar. Jurken pergunta se ele entendeu, mas Boris fica sem palavras com tanta informação que acabou de receber. Tu dá o sinal para Jurken e avisa ao seu mestre que chegou a hora da batalha começar. Então, Jurken ordena para o seu exército que todos devem começar os ataques à mansão, começando pela entrada leste. Nesse momento, os soldados levantam as suas lanças e partem em direção à entrada leste, como seu chefe ordenou. Mas Jurken percebe que o seu filho ainda permanece no mesmo local, pergunta o que ele está esperando e ordena que ele se levante e corra agora mesmo. Boris está paralisado com tudo isso e recebe as orientações de seu pai. Ele decide enfrentar o seu pior medo, que é o monstro do lago, e imagina que o seu pai pode estar certo e que a mulher deve ter inventado aquela história. Então, ele obedece às ordens e sai correndo rapidamente para o lago Emera. A batalha começou, os soldados estão se ferindo e derrotando uns aos outros, enquanto, ao fundo, o grande monstro continua a soltar o seu rugido. Vlado abre um sorriso largo, contente com a rebelião que iniciou, e pede para que os seus oponentes o enfrentem. Ele segue em direção aos soldados de seu irmão Jurken e avisa que irá acabar com a vida de todos eles. Vlado levanta a sua espada, convidando os que estão diante dele a começar a luta. Ele parte para cima de todos os soldados de Jurken e consegue atingi-los de tal maneira que eles não têm nem tempo de reação. Vlado vence os soldados e se pergunta onde seu irmão está se escondendo, dizendo que ele o tratou como um criminoso, o expulsou e reivindicou a família e a herança para si. Ele apenas sorri e afirma que, apesar de tudo, o seu irmão agora está se escondendo como um pequeno rato assustado. Nesse momento, alguém grita de longe, dizendo que encontrou o irmão, Jurken Gineno. Vlado se vira para ver quem está falando, enquanto a voz continua a chamá-lo até o seu irmão mais velho. Então, Vlado vai em direção ao som, pois não está muito longe, e decide se encontrar com o seu irmão para enfrentá-lo. Do outro lado, Jurken e seus homens estão cercados pelo exército inimigo, que está decidido a derrubá-los definitivamente. Mas Jurken levanta a sua espada, se colocando preparado para a batalha, e vê a tamanha ousadia dos invasores de sua propriedade. Ele ataca os soldados de seu irmão com grande maestria e os confronta, afirmando que são muito ousados por tentarem invadir o seu território. Após derrubar o primeiro soldado, ele se volta para os outros e os convida para a batalha, permanecendo pronto para atacar a cada um que vier sobre ele. Jurken se enfurece e diz que fará cada um deles pagar por sua própria bravura imprudente. Mas, nesse momento, o seu irmão Vlado pega de surpresa pelas costas e consegue cravar a espada em seu abdômen. Vlado tem um olhar perturbador e se alegra por conseguir pegar o seu irmão desprevenido e atacá-lo, sem dar a oportunidade de ele tentar reagir para se defender. Então, ele puxa a espada do corpo de seu irmão e o líquido vermelho jorra para todos os lados, enquanto Jurken perde as suas forças. Ele não acredita no que o seu irmão mais jovem acabou de fazer, um ataque covarde por trás. Então, o chefe da família, atingido, dá alguns passos para trás e conclui que seu irmão não é mais como era antes. Vlado comemora a vitória sobre seu oponente, afirmando que ele realmente ficou mais velho agora, e começa a se aproximar. Rapidamente, ele crava a espada mais uma vez no abdômen de Jurken, fazendo com que mais líquido vermelho se espalhe pelo local. Jurken grita de dor e entende que agora chegou a sua hora, não acreditando que será o seu próprio irmão que tirará a sua vida. Nesse instante, Tu chega, percebe o que estão fazendo com o seu mestre e corre para ajudá-lo. Mas Vlado ameaça e diz que, assim como enfrentou seu irmão, também irá acabar com a vida de Tu junto com ele. Porém, algo acontece que faz com que Vlado precise usar suas vestes para cobrir os olhos. Todos os soldados também paralisam nesse mesmo instante e se perguntam que névoa é essa que invadiu o ambiente e por que não conseguem enxergar nada. O motivo foi a chegada de Tu, que usou suas habilidades para confundir o exército inimigo. Tu ainda está tentando salvar o seu mestre, enquanto segura em seus braços. Usa toda a sua habilidade mágica contra Vlado e seus homens. Agora, Vlado fica furioso com a intervenção do servo de Jurken e se pergunta se o seu irmão vai simplesmente fugir como um covarde. Jurken está debilitado e recebe a ajuda de Tu, que continua a emitir a sua habilidade contra seus oponentes. De repente, algo acontece, e eles simplesmente somem diante dos olhos de Vlado e de todos os soldados que estão com ele.
A raiva de Vlado só aumenta a partir de agora, e ele lamenta por não ter conseguido ver o seu irmão perder a vida diante de seus olhos. O líquido vermelho ainda está pelo chão, e Vlado ordena que seus homens encontrem o seu irmão o mais rápido possível. Do outro lado, Boris segue em seus passos rápidos para cumprir as instruções de seu pai e se esconder no lugar que ele ordenou. É alta madrugada e, enfim, ele olha para todos os lados, repetindo a cada instante que deve encontrar a base do tronco negro como Jurkin orientou. Ele continua correndo, repetindo a frase constantemente para encontrar o seu destino. Finalmente, ele para por um instante e percebe que conseguiu encontrar o que estava procurando por todo o caminho. Ele para debaixo da árvore, enquanto diz para si mesmo que o seu pai em breve virá, pois ele disse que viria. Então, Boris resolve se sentar recostado na árvore e descansar de sua longa caminhada, enquanto a rebelião não tenha fim e o seu pai consiga encontrá-lo. Ele está sozinho no meio da floresta escura em alta madrugada e não tem ninguém para conversar ou algo para o entreter. Além disso, o medo que ele sente enquanto está ali não permite que ele de fato consiga descansar por um momento. De repente, ele ouve um barulho estranho e liga o sinal de alerta, permanecendo imóvel. O seu corpo inteiro está tremendo de medo, e Boris se pergunta se quem está ali é o seu pai ou algum outro ser. Ele teme que seja algum monstro terrível, mas continua sentado debaixo da árvore, sem se mover para lugar nenhum. Mas agora ele percebe que o barulho parou e continua se perguntando o que deve ter sido aquilo. Boris então sente que algo está para acontecer e olha para o seu lado completamente assustado, pois não terá como se defender caso algo aconteça. Nesse momento, algo como grandes tentáculos vermelhos o golpeia subitamente. Os tentáculos de um ser se enrolam em sua cintura, e Boris é arrancado de onde está sentado, tomado à força contra a sua vontade. Ele está apavorado e se pergunta o que é aquilo que o pegou tão rapidamente. Ao olhar para baixo, ele vê o grande monstro que o agarrou e imagina se ele seria o terrível espírito maligno do lago de quem ouviu falar quando era ainda mais jovem. Enquanto tenta se soltar dos tentáculos, Boris conclui que a enfermeira tinha razão sobre o monstro e que o seu pai realmente não sabia de sua existência. Jurkin pensava que essa história era apenas um conto para que ninguém se aproximasse do lago, mas Boris estava vendo o monstro bem em sua frente pela primeira vez. Enquanto ainda tem os tentáculos ao seu redor, Boris tenta entender toda essa situação. Nesse momento, ele entra em desespero e grita pelo seu pai porque não deseja que a sua vida tenha um fim ali. Mas bem nesse momento, alguém chega e golpeia o monstro, fazendo com que Boris seja solto dos grandes tentáculos. Então, Boris cai de uma grande altura e, ao chegar ao chão, grita por causa do impacto que sofreu. Ele tenta reagir rapidamente para evitar que o monstro o atinja novamente e olha ao redor para entender o que aconteceu. Um homem com uma espada conseguiu derrotar o grande monstro do lago e salvou Boris de perder a sua vida. O homem vai em direção a Boris, e o jovem se treme de medo enquanto permanece no chão. A lua está brilhando no céu escuro, e o homem chega perto do menino caído, que não sai do lugar enquanto ele se aproxima. O homem que o salvou é o seu irmão mais velho, Yegin, que se admira ao ver Boris ali sozinho e logo pergunta por que ele está ali. Por um momento, Boris hesita e olha para o seu irmão como se não estivesse entendendo nada. Mas, no momento seguinte, ele percebe que está seguro, e os dois correm em direção um ao outro para se abraçarem. Yegin dá um abraço apertado em seu irmão, enquanto Boris ainda está assustado por tudo o que aconteceu. O irmão mais velho fica feliz, mas lamenta profundamente que o seu pequeno irmão poderia ter perdido a vida e ele nunca mais o veria. Nesse momento, Boris revela que o seu pai lhe disse que ele deveria esperar ali no Lago Emera para se salvar. Yegin se abaixa para ficar na altura do jovem e pergunta se o pai o mandou para lá sozinho e por que ele está ali sem ninguém. Mas ele responde que Jurkin disse que Yegin precisa proteger o conjunto de Winterbottom. Yegin pensa um pouco sobre a situação antes de responder ao seu irmão e permanece ao seu lado. Mas então resolve dizer que não concorda com o pai porque acha que a família é mais importante do que o tesouro. Ele pergunta qual seria a utilidade do tesouro se toda a família perder a vida, e que eles não podem proteger o tesouro para sempre porque ninguém vai viver mais do que ele. Enquanto se levantam, Boris pergunta como seu irmão sabia que ele estaria ali. Mas Yegin olha amigavelmente para Boris e afirma que é o seu irmão e deve protegê-lo, não importa onde ele esteja. Boris olha atentamente para o seu irmão enquanto ele continua a falar, mas para no mesmo instante ao perceber algo por trás dele, uma luz muito forte que não pode passar despercebida diante dos seus olhos. Boris pergunta o que foi essa luz agora, e os dois olham diretamente para ela, preocupados. O irmão mais novo está completamente assustado, mas Yegin segura em seus ombros e pede para que ele escute com muita atenção as suas instruções. Ele conta para seu jovem irmão que o tio deles não é o único inimigo, porque o chefe eleitor Khan está trabalhando com ele. Ele conta que foi o chefe eleitor Khan que emprestou todos os soldados e magos para o início da rebelião. O objetivo do chefe eleitor Khan é obter a guarda neve e inverno, assim como a lealdade e cooperação da família Ginema. Para que isso aconteça, é necessário que Jurkin seja eliminado rapidamente.
Yegin conta para Boris que o pai dele sabia de tudo desde o início, quando seu tio, Vlado, foi visitar a mansão. Esse é o motivo pelo qual Jurkin fez com que os dois escapassem do meio da batalha. Enquanto eles ainda estão falando um com o outro, aparece um grande portal ao lado deles, com alguém saindo de lá. Trata-se de seu pai, Jurkin, que está ferido da batalha, e o servo Tu, que socorreu o seu pai para salvar a sua vida. Yegin fica desesperado ao ver o seu pai debilitado e pergunta o que aconteceu, e Tu responde que foi o Argrune. Tu explica que o Argrune, concedido pelo chefe eleitor Khan, possui um veneno muito forte que é resistente à cura, e sua magia é inútil contra isso. Nesse momento, Tu para por um instante olha para os dois filhos de Jurkin, tentando entender por que eles estão ali. Boris se esconde atrás de seu irmão, com muito medo, e Yegin olha para os dois que acabaram de chegar para ver se estão bem. Tu afirma que está tudo bem e pergunta se os dois irmãos estão bem, mas Yegin fala sobre a luz forte que acabou de brilhar de uma direção e depois desapareceu. Enquanto Yegin ainda está falando que parecia ser perto da mansão, Tu presta muita atenção e acha que já sabe o que pode ter sido. Ele acha que essa grande luz pode ter sido dos olhos de Kired, que foi ativado. Ele é um feitiço que permite uma pessoa ver à distância. Ele explica que o grande mago Jongnal seria capaz de achar uma agulha em um palheiro a meio-dia de distância com esse feitiço, e os irmãos se atemorizam. Tu continua falando que, como uma luz brilhante foi vista, a sua localização já foi revelada, e Yegin pergunta o que eles devem fazer agora. Mas Tu responde que eles só precisam torcer para que a sorte esteja do lado deles. Jurkin, que até agora estava calado, ordena para que todos eles fujam imediatamente, sem olhar para trás. O pai está muito debilitado e, enquanto Tu o sustenta por um instante, seus filhos se preocupam com a integridade de sua vida. Mas Tu olha para Jurkin com um olhar desanimador, pois não acredita que ele possa se salvar por conta da potência do feitiço. Então, ele se volta para Yegin e manda que ele vá embora agora. Boris olha assustado para o seu irmão, que permanece imóvel, tentando perceber qual será a reação dele agora. Tu diz que ele deve fazer isso se entende a vontade de seu pai de proteger a família e os tesouros, e Yegin parece assustado com tudo isso. Do outro lado, um cavalo está galopando com muita pressa. Vlado galopa rapidamente junto com mais 4 soldados de sua tropa em direção a Jurkin e seus filhos, após confirmar a sua localização. Ele está furioso e afirma que essas crianças são muito corajosas, pois foram ao Lago Emera. O Lago Emera era o velho medo do povo de Mongord e um lugar banido por todas as pessoas. Todos viviam contentes e alegres, quando, em um dia cinza, algo aconteceu na propriedade que tirou a paz dos seus moradores. Foi aquele lugar que tirou a vida da princesa querida por todos, a irmã amada de Boris e Yegin. Ela foi levada para sempre, e para trás ficou apenas um par de seus lindos e delicados sapatos cor-de-rosa. Alguém chega por trás da pequena e jovem princesa da mansão para surpreendê-la de uma vez. São seus irmãos, que brincam felizes e alegres entre si em um dia lindo e ensolarado. Eles estão no meio de uma plantação, e Boris corre enquanto sua irmã corre atrás dele, pedindo para que ele a espere, e Yegin apenas observa a brincadeira. Boris se lembra que a única pessoa com quem ele se preocupou realmente na família Ginema era ela. Os dois irmãos mais velhos observam com carinho e amor a sua irmã mais nova dormir tranquilamente após brincarem. Boris e Yegin podiam brigar em alguns episódios, mas ela sempre percebia e lutava contra essa situação. Ela era a única que via Boris e Yegin como iguais dentro daquela mansão, sempre cooperando para que os dois permanecessem unidos. Em outro momento, Vlado está indignado com Jurkin, perguntando como ele pôde enviar sua filha Yeni para uma família daquele jeito, mas ele responde que foi ela quem decidiu. Jurkin afirma que não há nada que eles possam fazer, a não ser torcer pela sua felicidade, e Vlado se enfurece com a decisão de seu irmão. Vlado fica furioso com Jurkin e se pergunta se essa seria a única saída, então conclui que resta apenas um jeito de sair dessa situação. Ele chama sua sobrinha Yeni e diz para ela que acha que seu noivo foi em direção ao Lago Emera. Nesse momento, ela fica desesperada com a possibilidade de perder seu noivo de uma vez por todas. Nesse exato momento, ela começa a correr imediatamente à procura de seu noivo, afirmando que ele não pode ir para lá. Vlado apenas observa sua sobrinha correr e percebe que conseguiu sucesso naquilo que planejou. Seu tio queria que Yeni corresse para o lago, mas não para ser atacada pelo terrível monstro, pois ele tinha um plano. Antes de chegar ao local, ele havia planejado que um de seus subordinados sequestraria a menina para evitar que ela fosse levada para outra família. Mas algo não aconteceu como esperado, pois a jovem não foi interrompida no caminho e conseguiu chegar ao Lago Emera. Ela foi capturada pelo grande e terrível monstro do lago, e não havia ninguém por perto para salvar sua vida. Algum tempo depois, a notícia chegou para a família Ginema, e um mensageiro informou que a menina chegou ao lago e perdeu a vida por causa de um espírito maligno que mora ali. Vlado se desespera e diz que ela deveria ter sido capturada pelo seu subordinado, que estava esperando na estrada, e nem por um momento deveria ter chegado perto do lago.
Nesse momento, Jurkin chega no ambiente e empurra seu irmão mais novo, que é surpreendido. Enquanto Jurkin passa, Vlado fala sobre Yeni e comunica a seu irmão que eles precisam chamar um médico. Com os olhos tristes e culpados, ele diz para Jurkin que sua filha não pertence mais a este mundo. Jurkin se enfurece com seu irmão e afirma que, se ele tivesse concordado com o noivado dela, não teria feito algo que não devia. Vlado treme por todo o corpo e se desespera, afirmando que não sabe como isso pôde acontecer. Ele sabia que Yeni era medrosa e pensou que ela não iria até o lago, e também não sabia se os espíritos malignos do lago eram realmente reais. Mas Jurkin diz que as desculpas de seu irmão não valem nada para ele e que, a partir de agora, ele não é mais um Geneman, pois foi banido da família. Alguns servos seguram Vlado, que se desespera com a situação, perguntando o que o irmão está fazendo, mas Jurkin apenas ordena que todos voltem para a propriedade. Vlado continua perguntando o que Jurkin pretende fazer, enquanto ele pega a sua espada e diz que pode consertar isso. Jurkin afirma que a insanidade causada por um espírito maligno só pode ser curada pelo fim de uma vida. E enquanto ele está indo em direção à sua filha Yeni com a espada em mãos, Vlado se desespera, mandando parar, mas é segurado pelos servos. As lágrimas escorrem pelos olhos de Vlado e ele grita desesperado por sua sobrinha Yeni. Mas no dia de hoje, Vlado está em rebelião contra a mansão e decide procurar os seus oponentes no Lago Emera, ordenando que seus soldados procurem. Ele manda que todos olhem minuciosamente em todos os lugares, sem deixar nenhum centímetro para trás. De repente, os soldados percebem que algo está chegando perto e se assustam com o que veem. Os monstros estão emergindo, suas grandes mãos e unhas fortes estão prontas para atacá-los se eles não fugirem. Não é apenas um, mas vários monstros indo em direção a eles para acabar com suas vidas. Os soldados se desesperam e começam a correr de sua missão, mas Vlado se enfurece e pergunta como os soldados ousam desobedecer às suas ordens. Mas os cadáveres estão chegando perto de Vlado, e ele decide afastá-los de perto. Ele olha para todos os monstros que estão saindo das águas e diz que consegue sentir o odor nojento do maldito Lago Emera. Ele continua olhando atentamente e diz que estaria mentindo se falasse que não está com medo naquele momento. Mas, se ele pode derrotar Jurkin, também pode enfrentar e vencer todos os espíritos malignos que estão vindo. Do outro lado, Yejin ainda está parado ouvindo as instruções de Tu. Mas Tu o apressa e diz que ele deve entender os desejos de seu pai de proteger a família e sua herança. Tu percebe que os soldados inimigos chegaram mais perto e que logo serão descobertos. Mas Yejin não obedece às instruções de Tu e diz que não vai sair dali, mas vai ficar e proteger o seu pai e os seus irmãos. Tu mantém os olhos entristecidos e afirma que Vlado Geneman está vindo, e logo eles vão enfrentar o pior momento possível. Yejin então pergunta se não é esperado que a herança da família seja protegida para ser usada nos piores momentos. Ele olha para o seu pai e diz que, se o pai tiver o que deseja, ele também terá o que quer. O pai parece um pouco enfurecido com a situação e olha fixamente para o seu filho Yejin, enquanto ele ainda está falando. O irmão mais velho então se volta para Boris e pergunta se ele entendeu a situação. Mas Boris está com muito medo de tudo o que pode acontecer e não consegue responder a seu irmão imediatamente. Ele se lembra de quando escutou atrás da porta enquanto seu pai mostrava os tesouros para seu irmão mais velho. Boris sempre odiou o seu irmão, mas não planeja sobreviver em um mundo sem ele e sem o seu pai. Yejin olha para Boris amigavelmente e fala para ele pensar sobre o quão glorioso é que as suas vidas acabem juntas pelas suas próprias escolhas. Mas Boris permanece imóvel, olhando fixamente para o seu irmão enquanto espera pelo pior que poderá acontecer em apenas alguns minutos. Tu olha para eles e afirma que tomará a frente da batalha quando seus oponentes os encontrarem. Ele diz que, até que sua vida chegue ao fim, eles não devem sair dali. Yejin termina e avisa que, quando chegar sua vez de enfrentá-lo, não irá fugir da peleja. Boris olha mais atentamente para a face do seu irmão mais velho e percebe que agora pode entender algumas coisas. Ele lembra que os seus olhos eram incomumente azuis e o seu sorriso era incomumente brilhante. Mas ele olhava atento para Yejin e sempre percebia que havia um estranho presságio em seu semblante alegre. Os 4 homens então começam a andar e vão em direção ao terrível Lago Emera, que está bem em sua frente. Ainda debilitado e andando devagar, Jurkin afirma que sim, eles finalmente conseguiram fazer isso. Ele olha para o lago com os olhos entristecidos e dor no coração. Ele imagina que sua filha Yeni deve estar lá em algum lugar, capturada por um espírito maligno. Jurkin sente que sua filha nunca foi consolada e chama pelo seu nome enquanto observa a si mesmo no reflexo do lago. Nesse momento, alguém chega pelas costas de Jurkin e pergunta se é só agora que ele está procurando por sua filha Yeni. Vlad os encontrou e o acusa de ter abandonado a filha sem nem mesmo ter feito uma lápide para ela. Ele afirma que ela deve estar feliz em vê-lo, dizendo que o irmão mais velho, que cravou sua espada em seu coração, finalmente veio. Jurkin pega sua espada e diz que Vlado nunca reconheceu os seus erros. Mas Vlado está confiante e também pega sua espada, perguntando ao seu irmão se ele veio pedir desculpas agora. Jurkin afirma que, para fazer isso,
Os dois estão atrasados, então parte para enfrentar o irmão. Mas Vlado está confiante, corre e convida Jurkin para resolver esse velho rancor que existe entre eles, até que o espírito maligno de olhos vermelhos apareça. Jurkin começa a batalha e dá o primeiro golpe em Vlado, gritando em alta voz que ele deveria reconhecer os seus pecados, pois ele mesmo salvou a sua vida. Tu está protegendo o local contra os cadáveres do lago, enquanto escuta Jurkin dizer que foi a língua afiada do irmão que transformou Yen em um cadáver injustiçado. Então ela se tornou como um daqueles monstros contorcidos que moram no lago. Vlado se enfurece e vai para cima de seu irmão, perguntando se depois de tudo o que aconteceu ele ainda está o acusando. Apesar de estar ferido pela batalha, Jurkin se defende e impede que a espada de Vlado o atinja novamente. Vlado grita em alto tom que quem tirou a vida de sua sobrinha Yen não foi ele, mas o seu próprio pai, Jurkin. Yen era uma bela jovem e inocente que queria salvar a vida de seu noivo. Por isso correu para o lago Emera, mas ela se tornou a vítima do monstro que lá habita. Jurkin olha enfurecido para Vlado e está decidido a resolver todas as suas questões agora. Até que o espírito maligno de olhos vermelhos apareça, ele não vai desistir de derrotar o irmão que o acusa dia após dia. Enquanto eles brigam, Yejin e Boris se veem cercados pelos cadáveres que emergiram do lago Emera. Yejin está eufórico, tentando dar instruções ao seu irmão sobre como eles devem agir agora, mas ele não consegue pensar direito sobre o que deve fazer. De repente, Boris vê um espectro e pergunta se o monstro que o irmão derrotou na floresta não era o espírito maligno de quem eles falavam. Nesse momento, Yejin congela e fica paralisado de tal forma que não consegue reagir. Ele está com a espada nas mãos, mas mal consegue segurá-la, por ter todo o seu corpo tremendo de medo. Boris baixa a cabeça e chega a uma conclusão, chamando pelo seu irmão e dizendo que seu pai estava certo. Ele lembra do pai falando que o kit Winterbottom só é forte se usado junto por uma pessoa, e que Yejin deveria sobreviver sozinho e proteger a relíquia. Boris pega sua pequena espada e parece determinado ao afirmar que consegue bloquear o primeiro ataque. E, se o espírito maligno aparecer, é isso que ele vai fazer. De repente, algo começa a acontecer com Yejin, e uma luz brilhante parece surgir da espada que ele está segurando. Boris não acredita no que está vendo e fica admirado com o seu irmão mais velho. A luz que está saindo de Yejin se expande e toma conta de todo o ambiente enquanto ele segura firme a espada em suas mãos. Yejin percebe que o Guardião da Neve está ali e que essa pode ser a sua chance de conseguir vencer a batalha. De repente, Boris se vê sozinho em um lugar vazio e olha ao redor, tentando entender o que aconteceu e procurando pelas pessoas que estavam com ele. Ele grita pelo seu irmão, perguntando o que aconteceu, mas ele não pode ouvi-lo agora. Enquanto Boris ainda chama por seu irmão, Yejin parece que está começando a levitar e algo está acontecendo. Boris treme de alto a baixo ao perceber uma risada assustadora vinda de alguém que está atrás dele. A risada vem do grande monstro maligno de olhos vermelhos, que está observando como Boris é uma criança tão linda. De repente, Boris começa a cair, e ele grita muito, pois está assustado e com medo. Finalmente, ele cai em um lugar com grama verde fresca, com um céu azul brilhante que forma um lindo dia. Nesse momento, Boris se encontra no meio de uma floresta muito linda e se pergunta que lugar é aquele. Ele olha para trás e percebe o seu irmão vindo em sua direção e chamando pelo seu nome. Yejin chega perto do seu irmão Boris e pergunta se ele está bem, mantendo uma expressão amigável. Boris não acredita no que está vendo e fica paralisado enquanto Yejin diz para ele beber um pouco de água que pegou ali perto. Yejin está sorridente e tenta entender por que o irmão está assustado, então pergunta se ele teve um pesadelo ou algo assim. Nesse instante, Boris dá um pulo e agarra a cintura do seu irmão, fazendo com que a água voe para longe deles. Ele abraça o seu irmão com força e fica contente em encontrá-lo e ver que nada de mal aconteceu com ele. Yejin cai ao chão com o pulo de Boris, espalhando as folhas para todos os lados. Então, o irmão mais velho olha para o seu pequeno irmão com amor e ternura, retribuindo o abraço. Yejin afirma que ele é sim o seu irmão, enquanto Boris se afoga em seu abraço reconfortante. Mas de repente, Boris percebe que existe algo de estranho, porque ele estava definitivamente no lago Emera. Ele lembra que o seu pai estava lutando contra seu tio Vlado após o início da rebelião. A luta entre os dois estava travada, e as espadas se levantavam para o ataque a cada minuto. Por outro lado, Boris e seu irmão estavam cercados pelos cadáveres que emergiram do lago Emera. Boris fica confuso, perguntando o que aconteceu depois disso, enquanto seu irmão mais velho percebe que precisa pegar mais água, pois a que ele tinha derramou. Quando Yejin se levanta para pegar mais água, Boris o interrompe para perguntar onde eles estão naquele momento. Mas ele amigavelmente responde com detalhes e afirma que eles estão no norte de Longod, no Planalto de Ata, no território da família Guren. Yejin explica que eles vieram montados a cavalo e que Boris dormiu muito bem a viagem inteira, mas o irmão mais novo quer saber o que aconteceu com o seu pai. O irmão mais velho hesita por um momento e diz que o pai deles foi para outro lugar. Ele fala que a situação se complicou e todos se dispersaram, e Boris fica preocupado sobre como eles irão encontrá-lo agora, mas seu irmão o tranquiliza.
Isso porque ele diz que o mordomo Tu vai entrar em contato com eles usando a sua magia muito em breve, e Boris pergunta o que eles devem fazer agora. Enquanto segura um galho, ele se pergunta se deveriam encontrar a sua tia, pois a facção de Medicina Marte, da qual ela faz parte, não tem relacionamento ruim com seu pai. Outra opção seria partir em direção ao eleitor Katsuya, a quem Jurken serve, e Boris permanece atento enquanto seu irmão fala. Mas Boris sugere que eles não deveriam ir a lugar algum, e em vez de implorar ajuda de estranhos, poderiam viver como plebeus. Mas Yejin explica que não faz ideia de como viver assim, pois eles sempre viveram com a ajuda de muitas pessoas. Boris se preocupa sobre como seu pai vai entrar em contato com eles e está prestes a dar mais uma sugestão para seu irmão. Mas, nesse momento, o estômago de Boris dá um baita ronco que assusta eles dois. Assim, Yejin sorri para seu irmão e sugere que eles deveriam, pelo menos, encher o estômago em alguma vila próxima antes de tomar qualquer outra decisão. Os dois irmãos partem daquele local e encontram um estabelecimento onde há muitas pessoas conversando. Eles abrem a porta e pedem licença para entrar. Enquanto isso, todos observam as novas pessoas, nunca antes vistas naquela região. Yejin solicita um quarto para a estadia dos dois, e Boris permanece ao seu lado, se protegendo atrás do irmão. A mulher, dona do local, sorri para os dois jovens e diz que um quarto custará 10 elso. Yejin então olha para ela e hesita por um momento, sem reação. A mulher sorri quando ele oferece o valor que ela sugeriu, pois tinha a sensação de que ele parecia um jovem mestre rico. Os homens que estão consumindo no estabelecimento se perguntam por que pessoas como eles estariam ali e sugerem que eles queriam ver como é um bar de plebeus. A mulher então dá a chave para Yejin e pergunta o que eles gostariam de comer no jantar e no café da manhã de amanhã, e ele responde que qualquer coisa que tiverem. Boris percebe a mulher murmurar sobre a resposta de Yejin, dizendo que achava que pessoas preciosas como eles não comeriam nada comum. Mas Yejin apenas ignora e chama o seu irmão mais novo para irem, enquanto Boris permanece perplexo. Enquanto os dois irmãos se sentam em uma mesa para jantar, todos que estão à sua volta começam a zombar deles. Todos que estão ali sorriem e zombam, falando coisas absurdas sobre os dois irmãos, que parecem jovens mestres ricos. Nesse momento, alguém coloca uma porção em cima da mesa de Boris e pede desculpas pela longa espera. O homem olha para os irmãos, sorrindo, e pede para que eles digam o que acharam do jantar que eles serviram. Boris fica sem acreditar, pois colocaram diante dele uma porção de larvas de embrulhar o estômago. Então, rapidamente, Boris cai ao chão, desesperado pela situação em que se encontra e assustado com aquelas pessoas. Mas as pessoas continuam a zombar, mandando ele comer logo e perguntando se não vai experimentar o especial da pousada, enquanto outros hóspedes continuam a sorrir. Então, um dos hóspedes se levanta de sua mesa e afirma que talvez ele não saiba como comer, e pergunta se deve ensinar qual é o jeito certo. Ele chega próximo ao ouvido de Yejin e pergunta, bem de perto, falando em tom de deboche, que se precisar de ajuda, é só falar. Yejin afasta a mão do homem de seu ombro e concorda com ele, dizendo que aceita ajuda para ensiná-lo como comer. Ele olha dentro dos olhos do homem e fala que quer que ele coma na sua frente para ensiná-lo. O homem continua zombando dele e pergunta se todos ouviram que ele quer que ele prove antes. O homem ainda está sorrindo em sinal de deboche, dizendo que não acha que quer comer a comida de alguém, quando Yejin o alcança. O jovem mestre Yejin agarra o pescoço do homem debochado e o leva ao chão, fazendo com que ele fique imobilizado. Ele fala para o homem não fazer cerimônia, já que essa é uma especialidade da casa. Ele continua segurando no pescoço do homem e o convida para se sentar na mesa junto com ele e seu irmão. O homem está imóvel, mas pelo menos consegue pedir para Yejin soltá-lo e tirar as mãos dele. Nesse instante, Yejin pega uma colher com a sopa de larvas, e o homem fica desesperado, perguntando se ele realmente vai fazê-lo comer aquilo. Boris fica assustado, chamando por seu irmão, enquanto, ao fundo, o homem imobilizado se desculpa a todo momento. Na sequência, ele grita ainda mais alto por seu irmão, que consegue ouvi-lo. Yejin está enfurecido, mas para por um instante observa a situação em que está envolvido. Ele olha para o seu irmão Boris e percebe que tem a responsabilidade de cuidar dele e protegê-lo. Então decide soltar o pescoço do homem que o enfrentou, enquanto o homem continua murmurando contra ele. Yejin fala para o homem que não é tão misericordioso assim para alimentar alguém com insetos. Então solta a colher com a sopa de larvas, fazendo com que ela caia sobre a mesa. Enquanto o homem ainda está se recuperando do ataque, Yejin afirma que eles vão comer mais tarde e chama o seu irmão para saírem dali. Mas o que Yejin não esperava é que todas as pessoas que estavam ali se revoltariam contra ele e decidiriam também enfrentá-lo. Ele então olha para trás e percebe que as pessoas estão correndo para atacá-lo. O jovem não hesita e enfrenta todos que desejam brigar com ele, oferecendo um contra-ataque na primeira pessoa que chegou para derrubá-lo. O homem cai de cara no chão e murmura contra Yejin, ameaçando que irá garantir que ele se arrependa disso. Yejin então medita se deveria sacar a sua espada, a inverno, mas decide que não,
pois isso realmente colocaria um fim em tudo ali. Então, como abriu mão da sua espada, ele decide usar uma das cadeiras como arma. O jovem levanta a cadeira e a joga em direção às outras pessoas que também estavam ali o difamando. Mas isso só faz com que a fúria delas aumente ainda mais, e elas decidem ir atrás de Yejin. Aqueles homens então partem para cima de Yejin e falam para ele se preparar, pois vão deixá-lo em pedacinhos. Mas nada adiantou, pois todo ataque que vinha sobre ele era rebatido com pouco esforço. De repente, algo o fez parar. Seu irmão Boris chamou por Yejin e mandou todos pararem. Aqueles homens pegaram Boris como uma espécie de refém para tentar conter o contra-ataque de Yejin. Um dos homens, que mantém um sorriso assustador, está segurando Boris pelos cabelos e fala para os outros pegarem Yejin também. Agora os dois irmãos estão reféns dos homens que enfrentaram, e o homem diz que Yejin deveria ter sido bonzinho desde o início para não acabar assim. Yejin se enfurece com o homem, murmura contra ele, mas não pode fazer nada, porque agora está contido pelas outras pessoas. O homem vem com o prato de ensopado, falando que parece que eles não aprenderam as boas maneiras diante da mesa de jantar. Ele chama Boris, que olha para ele assustado, enquanto seu corpo treme inteiro. O homem sorri e fala para Boris que essa é a chance dele de aprender boas maneiras. Então ele segura as bochechas de Boris e traz a sopa de larvas para perto, para que ele coma. Nesse momento, Yejin intervém e manda que o homem pare com essa maldade, pois Boris é apenas uma criança. O homem comenta que Yejin é bem próximo de seu irmão e pergunta se ele deseja comer no lugar dele. Yejin concorda e manda que o homem leve o prato até ele para que possa comer e livrar o irmão. O homem traz o ensopado para diante de Yejin, e todos ao redor zombam dele. O homem leva a colher à boca de Yejin e lhe oferece uma mordida, dizendo que esse prato é o melhor que existe na casa. O jovem contido observa o conteúdo da colher, que são larvas vivas, enquanto escuta que, se ele não comer, tudo aquilo vai parar na boca do seu irmão. Yejin olha dentro dos olhos do homem com firmeza e determinação sobre o que vai fazer a seguir. Ele não hesita e abre a boca para comer todo aquele conteúdo nojento. Por fim, ele consegue comer e começa a mastigar a sopa de larvas friamente, sem fazer ao menos uma careta. O homem que lhe ofereceu o prato desfaz o seu sorriso amedrontador e agora expressa uma feição de nojo e medo. Os outros homens que estão ali também ficam espantados com a coragem de Yejin de comer as larvas. Até mesmo Boris não acredita no que o seu irmão acabou de fazer e fica desesperado com o que pode acontecer. Mas Yejin levanta sua cabeça confiante e continua a mastigar o conteúdo, sem nem pensar em desistir. Por fim, todos podem ver um ensopado especial descendo pela sua garganta. Ele leva a mão à boca ao concluir o que lhe foi ordenado e comunica a todos que o seu nome é Yejin Ginema, filho mais velho de Jurken Ginema, o Lorde de Longord. Nesse momento, o homem que obrigou Yejin a comer a sopa de larvas fica desesperado, e o seu corpo treme inteiro, fazendo com que ele perca a valentia. Yejin se levanta, vai em direção ao homem e diz que oficialmente o desafia para um duelo. Todas as pessoas estão em choque com essa informação, dizendo que isso escalou muito rápido e se tornou um verdadeiro problemão. Já do lado de fora, no local do duelo, Yejin olha firme para o homem e pede para que ele revele qual é a sua identidade. O homem treme, desesperado pela sua própria vida, e diz que o seu nome é GYT Pilone. Yejin está determinado e diz para o homem que, é claro, vai enfrentá-lo em duelo e acabar com a sua vida agora mesmo. GYT Pilone está apavorado, mas Yejin diz que dará apenas uma chance para que ele possa se render. Yejin olha para o homem e seus amigos e diz que, durante o duelo, ele deve admitir a derrota e se ajoelhar com o rosto no chão, se quiser ser poupado. Ele pega em sua espada e diz que, se o homem não fizer isso, jura pelo nome de sua família que fará ele consumir cada última gota da sopa que deixou na tigela. Nesse momento, Boris olha para o seu irmão e o chama, com uma expressão de decepção e admiração. Embora ele já tenha visto Yejin empunhar uma espada antes, nunca presenciou um duelo em que seu irmão fosse um dos participantes. O público observa atentamente Yejin, mandando o homem pegar a sua espada, e percebe que ele parece uma pessoa completamente diferente. O homem murmura e se pergunta se Yejin vai realmente tirar a sua vida de verdade. Mas, de repente, algo acontece, e uma luz potente se espalha por todo o ambiente, deixando todos espantados. É o brilho da espada de Yejin. Todos observam e se perguntam que tipo de espada seria aquela em suas mãos. GYT Pilone não acredita no que está bem diante dos seus olhos, pois ele já ouviu falar sobre essa espada apenas uma vez. E enquanto olha para Yejin, ele recita que, em algum lugar do mundo, existe uma espada do inverno, e se pergunta se seria aquela espada em suas mãos. Pilone começa a analisar a situação em que se meteu e percebe que seria muito arriscado lutar frente a frente. Por isso, já que a situação chegou até ali, ele decide atacar primeiro e parte para cima de Yejin. O homem então dá o primeiro golpe, mas Yejin defende com maestria e não é machucado pelo seu oponente. GYT Pilone fica admirado e observa que entrou em apuros ao perceber a força incrível que seu adversário possui.
Mas Yejin apenas olha para ele com um olhar frio e calculista de quem sabe que já venceu esse duelo. Agora, Yejin tenta a ofensiva e balança a espada em direção a GYT Pylone, que se afasta imediatamente. Mas o homem não desiste e resolve encarar mais uma vez seu oponente, empunhando a sua espada. Mas Yejin não pensa duas vezes para contra-atacar e deixa o homem sem reação. Ele deu um dos seus incríveis golpes para desarmar o adversário e deixá-lo sem alternativa a não ser perder a vida ou se render. Yejin simplesmente cortou a espada de GYT ao meio, e a parte cortada voou para longe deles. GYT está apavorado, sabe que chegou ao seu fim, e se pergunta o que foi aquilo e como o jovem mestre conseguiu aquele golpe. Os outros homens comentam sobre o que acabou de acontecer, enquanto Boris apenas observa preocupado, chamando pelo seu irmão. GYT Pylone se senta no chão, sem acreditar que sua espada foi destruída em apenas uma ofensiva. Ele olha para cima e vê Yejin bem próximo, com a sua espada inverno embainhada, pronto para acabar com sua vida. Nesse momento, GYT percebe que só lhe resta uma alternativa para salvar a sua vida. Ele se ajoelha com o rosto no chão em sinal de rendição e pede que, por favor, Yejin não o destrua. O homem ainda está pedindo por favor, e Yejin o pergunta se ele aceita a sua derrota. GYT Pylone não pensa duas vezes antes de gritar em alto e bom som que, com certeza, ele está 100% admitindo a sua derrota. Então, Yejin olha para o homem derrotado e fala que ele deverá cumprir o que lhe ordena. Yejin coloca o homem sentado à mesa diante da sopa de larvas e fala que ele deve comer todo o seu conteúdo. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!